Boca dos amados irmãos, pelos louvores. Quero aqui uma rápida meditação no livro que nós lemos, Isaías capítulo 53. Vamos meditar um pouco no versículo 4 que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós podemos observar que o profeta Isaías, muitos anos antes, ele profetizou sobre Cristo, nos prometendo, fazendo a promessa de um homem que viria para nos reconciliar com Deus Todo-Poderoso. Mas para isso era preciso um sacrifício. E ele, ali naquele momento, ele profetiza o sofrimento do Messias, muitos anos antes. E nós vemos que o texto deixa bem claro, dizendo que ele tomou sobre si as nossas dores. E nós podemos observar hoje, quem conhece o Senhor Jesus Cristo, vemos que ele não tomou só as dores físicas, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou também as nossas culpas e ele levou também as nossas angústias. Não precisamos nos sentir culpados. Quando nos arrependemos verdadeiramente, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Nós podemos entender que o Senhor Jesus já pagou por este pecado. Quando reconhecemos Ele, nós não precisamos mais andar angustiado. Com os nossos, é normal nós andarmos preocupados, setas vir jogar culpa em nossas vidas, dizer que é por conta disso, é por conta daquilo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele já tomou sobre si todas essas coisas. E devemos simplesmente entender que aquilo que o inimigo de nossa vida diz, que é por isso e é por aquilo, nós devemos entender que o Senhor Jesus Cristo já pagou por tudo isso. E nós podemos ver que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas e as nossas angústias. No 1 Pedro capítulo 2, verso 24, ele fala: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo já pagou tudo. Em Mateus capítulo 8, versos 16 e 17, mostra que Jesus levou enfermidade e dores, cumprindo essa profecia que o profeta Isaías fala. Então, Cristo não apenas viu o sofrimento, Jesus Cristo, ele entrou nele. O sofrimento que você está passando neste momento, o Senhor Jesus Cristo, ele quer entrar neste problema, nesta dificuldade, na angústia que você está sentindo, na culpa que você está sentindo, porque, mais uma vez, repito, já foi pago. Então não é para nós ficarmos nos sentindo culpados, angustiados e nem carregando as dores dos nossos pecados. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Também continuando aqui, ele foi incompreendido. Nós podemos observar que nós o reputávamos por aflito de Deus. Mas o que isso significa? Quando olhavam para o Senhor Jesus Cristo, diziam: não, ele está merecendo o que ele está passando. Ele está passando, é Deus que está fazendo ele sofrer, porque ele merece este sofrimento. Mas quando nós observamos e vendo a Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras, nós podemos e entendemos que ele não merecia o que ele estava passando.
mas aquilo era por amor de nós, é por amor da nossa vida e por amor da nossa alma. Era aquele sofrimento que Jesus estava passando, não é porque ele merecia, mas é porque era necessário para que nos reconciliasse juntamente com Deus. Ele está sendo castigado por Deus, ele merece isso, mas na verdade, mais uma vez repito, ele estava sofrendo por nós, não por si mesmo. Isso cumpre em João capítulo 1, verso 11, que fala: vem para os seus, mas os seus não receberam. Repito o versículo que o diácono aqui falou: mas todo aquele que receber, que confessar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, estes são reconhecidos como filhos de Deus. Então devemos entender que o sofrimento de Jesus não foi por ele mesmo, mas foi por amor de cada um de nós, porque era necessário para que nós pudéssemos ter vida nele e vida com abundância. Muitas vezes Deus está agindo, mas nós não entendemos. Neste momento, você pode estar passando por uma dificuldade, um problema, uma situação contrária, e você não entende, mas essas situações que Deus permite você passar, não que Ele queira que você passe por isso. Muitas das vezes, algumas religiões dizem que nós temos que passar este sofrimento para nos aperfeiçoar, ou para que nós venhamos alcançar a luz maior, um estágio de mais santidade. Mas este momento que você está passando é permissão de Deus, não é o querer de Deus, mas é a permissão de Deus. Mas entenda que nessa dificuldade, nessa angústia, nessas preocupações, coloque o Senhor Jesus Cristo nele, e Ele com certeza vai lhe ajudar a passar essas dificuldades. Porque, como foi dito aqui, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, ele jamais esquecerá do seu filho. Ele jamais te abandonará. Ele sabe toda a sua dificuldade, toda a sua preocupação. E ele diz em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tudo isso é por amor de você. Não é que nós venhamos merecer tal coisa, mas Ele fez tudo isso porque você é importante para Deus. Você tem um valor inestimável. E o inimigo de nossas almas, ele sabe disso. E muitas das vezes ele vem te angustiar. Ele vem tentar tirar você do caminho que você muitas das vezes tenta percorrer procurando Jesus Cristo. Ele tenta te desanimar para que você venha tirar a sua própria vida, dizendo que não há mais solução para você viver ou não vai alcançar êxito no projeto que você fez. Mas a palavra, mais uma vez repito, Mateus 11, 28, ele diz: ei, se você está cansado, se você está oprimido, venha até a mim e eu vou te aliviar. Porque Ele sabe o teu problema, Ele sabe a tua dificuldade, e não há outro ser maior do que Deus. Não há outro ser que tenha um poder tão grande como o nosso Deus. Eu digo isso por experiência própria. E cada um dos crentes que estão aqui pode dizer a mesma coisa. Porque muitas das vezes andávamos angustiados. E ainda hoje, muitas das vezes, nos pegamos angustiados. Mas quando clamamos o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vem com um consolo. Ele vem e acalma o nosso coração.
e diz: não temas, porque eu sou contigo. E em todos os problemas, o Senhor Jesus está conosco. Nas dificuldades, então devemos somente crer e entender que Ele tem algo maravilhoso para a nossa vida. Independentemente do problema que você está vivendo, mais uma vez repito: eu vou aceitar Jesus e os meus problemas vão acabar. Não. Eu vou aceitar Jesus e eu não vou ter mais dificuldades. Não é isso. Eu vou aceitar Jesus e não vai ter mais guerra no meu lar, na minha vizinhança. Não é isso que nós estamos pregando. Nós estamos pregando aqui que Jesus é o Salvador da sua vida. Que o Senhor Jesus é o consolo que o seu coração precisa. Que o Senhor Jesus Cristo é o caminho que você precisa seguir para que você venha ter uma vida abundante. É complicado, é difícil, mas em todos os momentos, o Espírito Santo de Deus nos ajuda na nossa caminhada. Há momentos que pensamos: eu vou desistir, mas o Espírito Santo vem e diz: não desista, eu estou contigo. O sofrimento de Cristo trouxe a nossa cura. A cura que você precisa, Senhor Jesus Cristo já trouxe. O Senhor já trouxe o perdão das nossas culpas, já tirou de nós toda a nossa angústia, já tirou de nós todo o nosso pecado. Podemos por assim dizer. Mas tudo isso foi através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Você quer se ver livre da sua angústia? Senhor Jesus Cristo. Quer ser lavado do seu pecado? É o Senhor Jesus Cristo. Quer ser transformado espiritualmente? É Senhor Jesus Cristo que faz todas essas coisas. Por quê? A palavra nos mostra no versículo 5, dizendo que pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Entenda que aquele sacrifício que Jesus passou na cruz do Calvário não foi em vão. O sacrifício ali naquela cruz, por mais que nós olhávamos para ele, que muitos olhavam para ele naquele momento, e não via formosura alguma, não via alguém para que fosse desejado. Quem sabe naquele momento muitos olhavam para ele e não viam um artista, uma pessoa famosa, uma pessoa que nós pudéssemos dizer: esse é importante para a sociedade. Muitos podiam até pensar assim, mas aquele que verdadeiramente busca na pessoa de Deus, o Espírito Santo, ele revela que ele era importante sim, e foi necessário aquilo para que você hoje tivesse vida, tivesse com fôlego de vida, e todos os dias que você amanhece com fôlego de vida é por conta do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então não foi em vão, meu amigo ouvinte, não foi em vão este sacrifício, foi para que você pudesse ter novamente um livre acesso para falar com Deus Pai Todo-Poderoso. O que acontecia antigamente? Para você ser perdoado dos seus pecados, era necessário você levar um animal até o sacerdote. Ali o sacerdote sacrificava aquele animal para que você viesse ser perdoado. E todo ano era a mesma coisa. De ano em ano aquele sacrifício era preciso ser feito para o seu pecado ser perdoado. E para você obter a resposta de Deus, era necessário você até ir atrás de um sacerdote, para Deus falar com ele e ele passar para você.
Mas quando Jesus Cristo ali morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de cima a baixo. E em todo momento e em todas as situações, você agora tem o livre acesso, sem precisar de ninguém, para falar com Deus Pai. Você se ajoelhar no seu quarto, na sala, onde você estiver, até mesmo tomando banho, você pode ter acesso com Deus, para falar com Deus, você falar com Ele e Ele falar com você. Mas é necessário ter um coração sensível, um ouvido não tampado para ouvir a voz de Deus. Mas o sacrifício de Jesus foi para isso, para que você tivesse novamente reconciliado com Deus. Aleluia. E nós estamos aqui nesta noite, dizendo que o Senhor Jesus Cristo quer ter algo contigo, quer que você se aproxime mais dele, quer que você coloque esta situação na qual você está passando diante dele. Ele tem um projeto na tua vida, ele tem uma solução para o teu problema, mas ainda melhor, ele tem a salvação para a tua alma. Como diz em João capítulo 14, verso 6, ele diz que é o caminho, ele diz que é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao céu senão por ele. Não há outro caminho que nos leve até Deus se não for o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, como de costume eu falo sempre nos cultos evangelísticos, não adianta você ir para uma igreja evangélica, não adianta você ir para a Umbanda, para a igreja católica ou para o centro espírita, se verdadeiramente você não procurar corretamente o Senhor Jesus Cristo. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, mas não estamos pregando placa de igreja. Não estamos dizendo que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus vai salvar, ou a católica, ou a Deus é amor, ou o Espírito, ou a Umbanda, ou um salão espírita, mas estamos dizendo aqui nesta noite que Jesus Cristo é o único Salvador da sua vida. Só Ele é o único Salvador da sua vida. E fica o convite, amado ouvinte, você que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo, estaremos orando por você nesta noite e apresentando o seu nome ao Senhor Jesus Cristo, e o mesmo será escrito no livro da vida e você vai ter o livre acesso quando Jesus voltar para morar no céu de glória. Fica aberto o convite, vamos ouvir mais um louvor para depois nós estarmos encerrando. Irmã Sara, louve aqui. E você vai meditando no convite, nas palavras que foi falada e no convite que foi feito para aceitar o Senhor Jesus Cristo.